Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver uma introdução à água nas plantas. Então por isso que eu coloquei aí no fundo, né, uma Vitória Régia flutuando na água. E a gente vai tratar bastante desse assunto e também depois de transporte de alguns elementos importantes e mais adiante o que acontece quando a planta fica sob estresse. Por que a água é importante no nosso mundo e também nas plantas? Porque ela é o meio com que os nutrientes são levados de uma parte a outra, tá? Então, para você fazer 1 grama de planta, você precisa de meio litro de água, tá? Então, esses cálculos depois são reproduzidos também para animais, por exemplo. Para você fazer 1 quilo de carne, quantas gramas de planta você precisa e quantas gramas de água você precisa. Se você procurar na internet, você vai ver que é necessário muitas toneladas de água para produzir um boi, certo? Então, se a gente tiver problema com a água, vai afetar certamente as plantas e, consequentemente, os animais e nós. Por isso que existe toda uma grande preocupação aí com a questão da água no mundo. Então, se você acha que o córrego que passa lá no fundo da sua casa não deve ser preservado, você está muito enganado, tá? Porque um dia vai ser justamente a diferença de quem preservou e quem não preservou, é quem vai conseguir né, produzir 1 quilo de carne ou quem vai ter que vender aí o seu terreno para outra pessoa porque faliu, né? A mesma coisa é uma pessoa que tem uma indústria, alguma coisa, né? E lá no fundo também tem o riacho, né? Se essa pessoa polui e estraga as coisas, ela tem que ficar com cuidado aí, porque mais abaixo pode ter outra pessoa que vai pegar essa água para produzir talvez a própria carne que a tua indústria vai usar, tá? Então se você produz lá um frango empanado e você polui no seu processo, e lá embaixo, no rio abaixo tem alguém que cria os frangos, pode dar problema para você depois também. Então pense nessa situação. Imagina que você está rio abaixo e que alguém poluiu o rio acima. Você gostaria que alguém fizesse isso com a sua parte do rio? Não. Tá? Bom, pequeno desabafo aqui. O interessante sobre a água na planta é que pequenas variações dessa água dentro de uma célula, dentro de um vacúolo, dentro de um estômato, podem acarretar em desequilíbrios fisiológicos muito grandes. Então aí a gente consegue ver uma situação onde a água não foi muito bem cuidada e aconteceu que virou deserto o lugar. Um bom exemplo é o Mar Cáspio, né? O Mar Cáspio ele foi muito utilizado para bombeamento de água nas produções de algodão da Rússia e hoje o mar secou, certo? Perdão, o mar não é o Mar Cáspio, é o Mar de Aral. Procure também na internet essa história. Você vai ver que em 40 anos eles conseguiram destruir o mar, que era de água doce, na verdade. Então, na parede celular das plantas, que é feita de celulose, existem grandes pressões, né? E aí essas plantas elas têm grandes estratégias, mais amplitude, mais variação, né, de estratégias em relação a alguns animais. Como já comentei em outros vídeos, a água dentro do vacúolo exercendo pressão, que permite que a planta herbácea, que não possui madeira, como aqui, pense num beijinho, numa balsaminácea, essa planta fique ereta, ou seja, de pé. E aqui nós vamos ver depois, existem as litops, que são aquelas plantas que se parecem com pedras, que a gente só sabe que é uma planta quando floresce. Elas têm as suas estratégias aí para evitar a perda de água. E com pouquíssima água, elas sobrevivem. E quando chove, elas florescem. Então aqui, ó, ela parece muito uma pedra para nenhum animal ir lá e comer a planta e se alimentar da planta. Então ela fica disfarçada de pedra. E aqui, ó, isso é uma camada bem grossa de tecidos com muita cera,
e a luz solar ela entra aqui dentro, fica aprisionada, ela faz fotossíntese nessa pedrinha mesmo que são as folhas modificadas dela. Essas plantas vêm do sul da Austrália e se você molhar elas muito, você mata elas. Elas ficam tão inchadas aqui, ó. Essa pressão fica tão grande que a gente está falando aqui, que ela explode, arrebenta e morre, tá? Ela é até bastante difícil de cultivar essa plantinha, viu? Bom, algumas plantas elas vão ter tanta água como dentro das células que vai acabar sendo um problema depois até para produzir a madeira e secar os móveis, como é um caso conhecido o eucalipto, certo? A madeira do eucalipto possui até 75% de água. Então imagina como que você vai secar essa madeira sem rachar, né? E aqui nós temos uma figura de Whittaker, né? Mostrando o quanto chove em metros, né? E a produtividade em gramas secas, né? Por metro quadrado por ano, tá? Então aqui, ó, nós temos uma precipitação anual de 1.000 a 1.500 milímetros, que é o que ocorre mais ou menos na região sul de Minas. Então, na região sul de Minas, a gente esperaria 1 tonelada, né, 1.000 gramas, perdão, 1 quilo, né, 1.000 gramas por metro quadrado por ano de produção de massa seca, ou seja, de plantas que foram secas na estufa e pesaram 1 quilo por metro quadrado. Como 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, teria 10 toneladas, 10.000 quilos, que era o que eu ia falar no começo, por ano produzido de folhedo seco aqui na região sul de Minas. Vocês podem ver, isso são questões até do ENAD, depois do Enem, né? Que essa relação ela não é linear, ou seja, não há um aumento proporcional de gramas de matéria seca por metro quadrado por ano produzidos pelo ecossistema, à medida que existe uma proporção aqui linear também da precipitação. Ou seja, traduzindo, após 400 milímetros de chuva ocorre um grande aumento de produção de biomassa, que é exemplificado aqui, e depois de 1.500 milímetros, as plantas não produzem mais tanta biomassa a cada mudança aqui, ó. Por exemplo, a cada 100 milímetros de chuva, ou a cada 0,1 metros de chuva a mais, não modifica tanto aqui, ó. Se chama a estabilização dessa curva, tá? Então a gente tem aqui o seguinte, tem que a água ela tem um efeito não linear nas plantas, tá? Pouca água é muito ruim, muita água pode não fazer efeito nenhum. Agora as quantidades ótimas de água, com as quais pequenas adições de água fazem grandes produções de biomassa, estão nessa parte aqui da curva, ó, dos 500 aos 1.000 milímetros. Belezinha? Entenderam? Por que a água é importante? Porque é nela que vai ficar diluído, solvido, uma quantidade enorme de coisas, tá? Os elementos químicos, como o potássio, o sódio, né? E ela é o melhor e o mais abundante solvente, daí vem a sua importância. Então, a água, né, ela participa ativamente de reações químicas essenciais para as plantas. A gente vai ver isso depois. Em um dia quente, ensolarado e seco, uma folha vai renovar toda a sua água em 1 hora. Imagine isso, tá? Uma planta perderá 100 vezes seu peso fresco em água ao longo de sua vida, tá? Então um cactus que pesa 1 quilo, por exemplo, aqui nesse vasinho, ele vai perder 100 quilos de água ao longo de sua vida, tá? Isso pode parecer pouco, né? Mas é a mesma coisa que a gente que pesa, por exemplo, a pessoa que pesa 90 quilos vai perder 9 toneladas de água ao longo de sua vida, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, tá? Um cactus que está ali perde
100 cactos de água ao longo de sua vida. Tá? É interessante, né? Então, se você quer ter um cactus que viva quando ele tem que viver, mesmo um cactus, que é uma planta que precisa de pouca água, ela vai precisar de 100 vezes o peso dela. Bom, a gente vai ver em mais detalhes depois o que é a transpiração, né? Que é a saída da água, né? Sob a forma de vapor, e ela vai levar consigo o calor e evita superaquecimento da planta, tá? Então, a água lá dentro da folha da planta, ela é aquecida pela luz do sol, que é bom porque ela faz fotossíntese, mas ela não pode superaquecer. E esse é um dilema da planta. Essa água ela fica energizada, tá? E se transforma em um gás, tá? Que é justamente aqui. A água vai se escapar, né? Escapar na forma de hidrogênio e oxigênio separados. E essa energia, então, que fez separar essas moléculas, ela sai junto e fica as outras moléculas menos energizadas, mais frias, e isso mantém a planta fria. Então, como é que a planta evita o superaquecimento? Mandando embora aquelas moléculas que superaqueceram nessa forma aqui, ó, de gás. Agora vamos ver a teoria da física, né, sobre a água. O que é a água? A água é uma substância curiosa, né, uma molécula formada de dois gases. E que quando se combina dois gases, ela se transforma num líquido. Tá? Mas como ela é feita de dois gases, ela pode estar na forma de gás, dependendo da temperatura, do estado de agitação das moléculas. E como ela é dois gases e tiver muito fria, ela pode, curiosamente, se transformar num sólido. Tá? Então ela é uma substância muito estranha, né? Do ponto de vista da química e da física, porque ela é um gás, mas ela pode ser um líquido e pode ser um sólido. Tá? O oxigênio da água, ele compartilha elétrons, ou seja, ele usa um elétron lá que o hidrogênio também está usando. Tá? Isso se chama ligação covalente. E ele atrai mais os átomos, ele é mais eletronegativo. Tá? Tem essa capacidade maior de atrair os átomos do que o hidrogênio. Então as cargas da molécula da água sempre vão ser parciais, ou seja, sempre a água vai ser um pouquinho mais positiva ou um pouquinho mais negativa, ou seja, sempre a água vai estar querendo mais alguns elétrons ou querendo se desfazer de alguns elétrons. Tá? Por causa desse desbalanço aqui do oxigênio. E é por isso que às vezes ela está mais negativa, que ela atrai uma outra água que está mais positiva e as águas acabam se ligando nessas ligações que às vezes são bastante fracas, na temperatura normal, 25 graus, são bastante fracas, e quando a água é superaquecida são mais fracas ainda, que acaba virando vapor na água. Tá? Só quando a temperatura fica bem baixa, é que essas ligações que eram fracas, elas se tornam mais fortes e aí a água fica mais grudada no estado do gelo, né? Bom, então vamos ver aí como que é a representação do oxigênio e do hidrogênio da água, né? As cargas aqui e os elétrons partilhados entre as duas moléculas, que são esses elétrons aqui, ó, tá? Então esse é o que a gente chama de diagrama de moléculas de água. Então essa molécula de água aqui, ela tem uma tendência a uma carga negativa. Ela vai se unir a outras moléculas de água com carga positiva, certo? Também aqui é interessante que é formado um ângulo aqui, ó, de 105 graus, né, entre esses átomos aqui. Então lá onde está o hidrogênio, como ele tem uma carga levemente mais positiva, né, ele vai atrair as moléculas de água com carga negativa. Entenderam? Bom, essas características da água, elas a tornam, né, um bom solvente de oxidrilas, que é esse grupo aqui, e
hidrogênio ligado a nitrogênio. E também o açúcar. O açúcar, quando você larga na água, ele facilmente, né, diluído. Então, se diz que a polaridade, né, essa tendência a ter uma carga maior ou uma carga menor, né, positiva ou negativa, puxa pedaços do açúcar dissolvendo-o, tá? E aí, ao redor dessas moléculas de açúcar, formam-se moléculas de água, capas de hidratação, tá? Toda a propriedade térmica da água está ligada não ao oxigênio, mas sim ao hidrogênio, que é o átomo energético, tá? Então aqui nós temos, ó, um exemplo aí, ó, de moléculas de água, tá? Sendo ligadas aí. E ali, ó, a gente pode ver o oxigênio em branco. Perdão, isso aqui é uma molécula de açúcar. Tava achando estranho, mas aqui ela está se movimentando, tá difícil de ver aqui. Então esse aqui é o açúcar, tá? Desculpa aí, pessoal. Foi mal. E aí a água vai entrar aqui em algumas ligações e vai quebrar essas ligações e vai ficar ao redor de tudo aqui, tá? E aí vai diluir o açúcar. Bom, uma característica importante da água é que é necessário altas temperaturas por um grande tempo para alterar a temperatura da água, certo? Então, ela é uma molécula que a gente chama de que possui alto calor específico, tá? Aliás, toda essa história de calor específico foi baseado, né, foi construído essa teoria e como tendo o padrão a água, tá? Então ela é uma molécula que vai demorar para ela aquecer, vai demorar para ela esfriar, ela retém bastante calor, tá? E isso é interessante, né? Porque se a planta tem bastante água, isso serve como um buffer, né? Um abafador aí, e ela mantém bastante a sua temperatura ao longo do dia, tá? Bom, o que é necessário para levar a água do estado líquido ao estado vapor? Se chama calor de vaporização. Ele é igual a 44 quilos, né? Que é 1000 vezes a grama, quilojoules, ou então 1000 vezes um joule, por mol de água, que depois a gente vai ver o que é um mol de água, na menos 1. Então, 44 mil joules para cada mole de água é a energia necessária para levar essa água de um estado de 20 graus para 100 graus. Só para informar vocês, a caloria que a gente tem no corpo, que a gente usa mais para medir quanto a pessoa engordou, emagreceu, quanto uma corrida equivale em calorias queimadas, ela está na ordem de 4 joules, certinho? Então, 44 mil joules seria mais ou menos 44 mil dividido por 4, 10.500 calorias. Isso é muito mais do que uma pessoa come num dia. É necessário de energia para passar a água do estado líquido a vapor, tá? Aí surgiu uma série de pessoas falando: ah, será que se a gente tomasse água bem gelada a gente emagreceria? Tem umas teorias assim, tá? O que é uma caloria? É a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água, tá? Isso é uma caloria. Aí tem um slide bastante engraçado, né? Qual que é o dilema? Esse aqui é o dilema dos animais, né? O dilema da planta. A planta tem que pegar sol, senão ela não faz fotossíntese. Só que se ela pegar muito sol, ela superaquece, tá? Mais adiante a gente até vai ver isso, que tem algumas plantas que fazem metade da fotossíntese durante a noite para escapar um pouco desse problema, tá? Que são as crassuláceas. Bom, aí tem um texto, né, um pequeno texto, para a gente analisar agora outras propriedades, né? Nós estávamos analisando aí propriedades térmicas da água, propriedades de ligação dos átomos. E agora a gente vai ver outras coisas que fazem a água subir pequenos tubos e não subir
grandes tubos em diâmetro, tá? Então realmente aqui vou deixar essa parte para vocês lerem, né? Do que trata essa pequena parte do texto. E daqui a pouco vem umas figuras aí. Então vamos fazer um pequeno intervalo. E aí, leram? Bom, agora vai vir a figura e eu explico para vocês o que é essa tensão, tá? Então esse texto aqui ele fala bastante da tensão. Aqui, ó, tá? Essas moléculas de água aqui, ó, essa aqui e essa aqui, elas estão mais ligadas entre elas aqui, ó, do que com o ar. O ar está aqui onde está escrito surface, tá? Quando uma molécula de água está dentro da água, cercada de moléculas de água, ela se liga fraquinho com essa, fraquinho com essa, fraquinho com essa, fraquinho com essa. Quando ela está na interface água-ar, ela não tem uma outra água aqui em cima para se ligar, então ela força essa ligação aqui. Isso cria uma espécie de tensão, né, de ligações mais fortes aqui, forma uma espécie de, como é que eu vou chamar, como se fosse um lençol mais grosso do que um lençol que estivesse aqui. Uma toalha mais grossa aqui, uma toalha mais fina aqui. E essa toalha mais grossa é aquela famosa membrana de água que alguns insetos pousam em cima e conseguem caminhar, e até mesmo aracnídeos, né? As aranhas fazem muito isso. E aqui também a planta do fundo aqui do slide, ó, também ela se mantém nessa superfície, porque essa superfície aqui, ó, essa membrana de água, ela é mais forte, é mais difícil quebrar essas ligações do que as ligações abaixo. Claro, se sentar uma pessoa aqui com 50 kg e aí quebrar essas aqui, vai claramente quebrar embaixo e a pessoa vai afundar. Depois que quebrou o começo aqui, vai. Né? Vocês podem fazer em casa isso. Pegar grampos de diferentes tamanhos e ir colocando na água. Alguns grampos menores vão acabar, por causa que eles não conseguem quebrar essa ligação, eles vão acabar flutuando, certo? Agora pensem em física de novo, né? Essa tensão das moléculas da água lá na superfície de um lago ou de um copo d'água, ela é muito forte, tá? Se a gente comparar com outros materiais, ela é a mesma resistência do plástico. Imagine isso, tá? A resistência da seda é 500 mil pascais, né? 500 megapascais. E a da água é 30 megapascais. Bom, aí a gente falou da tensão. Agora a gente vai falar aqui, ó, da coesão e adesão. Coesão é moléculas de água com água. E a adesão é a molécula da água em relação à molécula do sólido, tá? Então a tensão era a relação das moléculas da água com o ar. E a coesão aqui e a adesão são diferentes um pouco os conceitos, tá? E aí quando a gente junta tudo isso, adesão, coesão e tensão, a gente vai ter o que se chama de capilaridade, que é a capacidade da água subir pequenos canais, né, como os vasos lá das plantas, e chegar até o alto lá da folha, lá em cima, no alto de um jequitibá, e 40 metros de altura, a água chega lá e consegue sair pelos estômatos. Tá? Então essa capilaridade, ela explica por que todas essas reações aqui, essas interações de moléculas de água com outras moléculas e outros materiais, permite que em tubos extremamente finos e compridos a água vá subindo sem gastar tanta força, porque a planta não tem coração, né, para bombear a água. E aí a água chega lá em cima numa planta. Vocês já pensaram nisso? Aí, ó, tá? A água, ela funciona dessa forma aqui, ó, tá? Quando você coloca a água, quanto mais fino o tubo que você coloca a água, maior essa variação, esse delta de altura que a coluna de água vai atingir, graças à união de várias forças aqui, certinho? Já o mercúrio, que é uma substância pesada pra caramba, ele vai se comportar dessa forma aqui, ó, tá? Vai ser até o contrário aqui, ó. A água ela vai tentando subir as paredezinhas aqui, ó, tá vendo? Porque ela tem adesão com o sólido. Já o mercúrio, se não me falha a memória, ele é 14, 16 vezes mais pesado que a água.
e ele vai ter uma tendência a cair, a fugir, a mergulhar no vaso. E lá dentro da planta, como é que será que funciona isso? Vamos ver, né? Muito variável, tá? O transporte da água dentro da planta vai ser muito variável. Essa figura aparentemente complicada não é nada disso, porque a gente já estudou, né? Lá nas outras apresentações, que isso aqui é uma cabeça de molécula lipídica, né? Em algumas partes ela vai atrair a água, em outras partes ela vai repudiar a água, tá? E isso aqui nada mais é do que a membrana plasmática, até a membrana mais fina que tem, tá? É a membrana plasmática. Só a membrana do cloroplasto é mais fina ainda, porque tem só uma camada de lipídios aqui, né? Isso aqui é tudo átomo de carbono, isso aqui é tudo gordurinha, tá? E essas aqui são as molequinhas de água, as moléculazinhas de água, tá? Então aqui está fora da célula e aqui está dentro da célula, tá? E aí, ninguém sabia ao certo como funcionava isso, tá? Se havia uma dúvida qual era o caminho da água, se ela atravessava pelo meio aqui, e depois isso se esclareceu, tá? Com a descoberta dessa substância aqui, que é uma proteína, que lembrem, nos primeiros 3 slides, 3 cursos aí de fisiologia, eu falei muito que proteínas elas funcionam como carrinho de mão, como túnel, e aqui é o caso, ó. Isso é uma proteína, tá? Ela dá estrutura para a membrana celular e também ela funciona como um canal, tá? Ela deixa a água passar aqui no meio, porque aqui é tudo gordura e todo mundo sabe, todo mundo que já colocou gordura na água sabe que as duas coisas não se misturam, mas aqui por esse buraco é que a água entra na célula ou sai da célula, tá? Esta é a substância fantástica que eu estou falando, a aquaporina, tá? Aqui é a molécula vista de cima, tá? É como se eu fosse aqui, ó. Eu estou caminhando aqui, imagine que eu estou caminhando aqui, que tem um homenzinho caminhando, ele para na beira desse poço, que é a aquaporina, e olha para baixo. O que ele enxergaria? Ele estaria aqui de pé, enxergaria esse buraquinho aqui, ó, que é onde a água vai passar. Então vejam que maravilha que são as proteínas, tá? Quem não gostava de química, eu acho que agora vai pensar um pouquinho mais nesse slide e vai dizer, nossa, realmente, cara. Aqui é a mesma substância vista de um outro ângulo. Que ângulo seria esse? Deem uma pensada aí. Seria o homenzinho estar dentro da célula aqui, né, um pouquinho abaixo da membrana e olhar em direção aqui, ó, tá? Imagina que você é um homenzinho tão pequeno que consegue entrar dentro de uma célula, fica logo abaixo da membrana, mergulhado no citoplasma aqui, com o aparelho de mergulho, e aí você olha para cá e vê a aquaporina. Você veria ela assim, ó. E aí aqui por dentro é que passa a água. Bom, acho que já fiz o meu ponto aí no que eu queria mostrar. Outra pergunta interessante de fisiologia. Pode ser pergunta de prova, viu? O que puxa a água até as folhas? Tá? Não da Vitória Régia, que está no nível da água aqui, mas de uma sequoia, por exemplo, que na verdade não tem folhas, né? Tem acículas. Você pensava, até 1893, um pouquinho mais de 100 anos atrás, que as raízes funcionavam como um coração e bombeavam a água para cima, tá? Mas aí, um rapazote aí, que a gente vai ver, chamado Eduard Strasburger, tá com uma cara de estressado aí, fez um experimento, que hoje em dia seria até proibido talvez. Ele pegou essas coisas que eu vou listar aqui, e depois a gente vai ver o que ele fez, e mostrou que a raiz não funciona como um coração bombeando a água para cima. É o ar lá em cima superaquecido com o sol, ou seco, que faz com que lá nos estômatos abertos crie uma corrente que puxa a água para cima, tá? Ao redor de todos os tubos que tem dentro da planta. Dentro desses tubos vai ter água e um puxãozinho lá em cima, como o tubo é muito fino, e considerando aquelas forças que a gente já viu,
é como se tivesse um monte de criança de mão dada. Você puxa uma criança, vem toda junto, né? Qualquer pessoa que foi no colégio ângulo ali já viu como é que é. Quando uma criança um pouquinho mais forte puxa, todas as outras caem junto, né? Bom, materiais e métodos aqui, receita de bolo para fazer o experimento do Strasburger. Ácido pícrico, um carvalho de 20 metros, cerrado na base, que sacanagem, para tirar a raiz da questão. Ele queria provar que a água continuava subindo sem a raiz, tá? Então tirou a raiz fora. Um carvalho, imagina um carvalho de 20 metros, cerrado na base, mergulhado num tanque com ácido pícrico. A água continuou subindo sem a raiz, tá? Daí ele provou que não era a raiz, né? Não tinha raiz. Aí estava provado. A gente já mostra aqui a figura, vocês vão entender melhor. Só para mostrar aqui que também ele descobriu outras coisas, tá? E aí está o ácido pícrico, para vocês conhecerem ele, ó, em pó, diluído, e nas diferentes representações químicas que a gente tem que lembrar vocês aqui. Vocês têm que estudar isso, tá? Quando tem isso aqui, você já sabe, ó, que geralmente o cinza aqui é quem? Que também aqui não aparece, carbono, tá? Então o carbono ele é representado sempre dessa forma, né? Geralmente formando anéis aqui, ó, tá? E ele nem aparece aqui, ó. Pode ver, aqui aparecem os dois oxigênios, o nitrogênio. O carbono ele faz parte de tantas moléculas, é tão bem presente que as pessoas resumem o carbono como uma ligação aqui e um carbono aqui no cantinho do hexágono, pentágono. Duas ligações, sempre nas esquinas aqui tem um carboninho, tá? Aí, ó, trabalhinho dele. Lá tá o carvalho, né? Mergulhado no ácido pícrico, que é o que aqui? Oxigênio, enxofre e cobre, tá? Tem a cor azulada. Conclusões. Ele matou, né, as células aqui, tudo foi morto, e só as células que estão mortas aqui no tronco, que é xilema e floema, aí vocês têm que lembrar de morfologia e de histologia, é que conduzem a água por capilaridade lá para cima, tá? E excluiu também aqui outras forças físicas, como a pressão da raiz, tá? 30 litros d'água conseguiram subir aqui, ó, através desse esquema que ele fez aqui, sem ter a raiz bombeando nada, tá? Em 1895, dois irlandeses, Dixon e Joly, proporam que a água sobe pela planta via tensão das folhas acima, que é aquilo que eu expliquei, né? A água ela sairia evaporando e isso criaria uma correntezinha de moléculas e elas subiriam, né? Isso até mesmo quando a pressão estava forçando a água a descer da árvore, tá? E aí isso foi provado também, né? Que até com a pressão forçando as moléculas a baixar, elas conseguem vencer, dependendo da pressão, esse gradiente e subir aqui e evaporar, tá? Como que ele fez? Colocou baixa pressão aqui, colocou alta pressão aqui. Então a tendência é a água ir da alta pressão para baixa pressão. Seria a água descer e sair aqui embaixo, tá? Mas não. A água saiu por lá, ó, tá? E esse é o velhinho aí que fez trabalho. Grande trabalho. De novo aqui, por que acontece isso, tá? Então a água continua a subir na planta, conforme mostra aqui, ó, a seta vermelha, tá? Então, essa questão da água nas plantas, ela já rendeu aí prêmio Nobel, né, em algumas áreas, tá? Por exemplo, para Van der Waals, que é da onde vem essas pontes de Van der Waals, que são as ligações de tensão da água, né? Então, ele que descobriu isso, que existiam essas ligações, e isso rendeu a ele já há 116 anos, 106 anos, prêmio Nobel, tá?
Então, essas ligações que a água tem do átomo de oxigênio com os átomos de hidrogênio de diferentes moléculas são chamadas aí de tensão, tá? E para quebrar essas pontes de ligação, você precisa de 3.000 libras por polegada quadrada. Para vocês terem uma ideia, uma libra, se não me falha a memória, é 300 gramas. Tá? Ou seja, 21 vezes 10 na 3, ou seja, 21 vezes 10 na 3 é quanto? 1.000? 21.000 quilopascais. Tá? Então, dadas as devidas proporções, a molécula de água é mais forte que o aço. Tá? Depois a gente vai falar um pouco desse Φ. Lembrem disso aqui, ó, desse símbolo que parece um garfinho. A gente vai falar muito disso, que é o déficit de pressão de vapor, ou seja, o quanto está mais fácil aqui no ar do que dentro da planta para a água se movimentar, para a água sair. Tá? É uma forma de explicar ele, certo? Quanto existe uma força puxando a água para fora, por exemplo. Sendo que aqui tem muita pressão da água entre as células e aqui é um ambiente que a água sai fora fácil. Tá? É um déficit. Tá? Então, surpresas aí com a água tão resistente quanto o aço. Surpresas? Quantos litros de água uma árvore com uns 10 metros de altura e 20 centímetros de diâmetro movimenta por dia? Tá? Esse tipo de coisa a gente pode fazer cálculos, depois eu vou explicar melhor como é que faz. Tá? Mas a resposta chega a 600 litros. Tá? Então, as plantas consomem muita água. Uma planta desse porte poderia ser uma acerola, né? Bom, um outro fenômeno que tem se observado é a gutação. A gutação, sim, é devido à pressão pela raiz, de manhã cedo, mas tem que estar o solo bem saturado de água e a planta também. É uma coisa mais rara assim de acontecer. Tá? E ela, comparada com as outras forças que a gente falou, não é uma força tão forte para puxar a água lá para cima. Tá? Outra questão interessante é sobre a abertura e fechamento dos estômatos. Tá? Ele está determinado pela presença do potássio. Tá? Esses slides ainda tem que melhorar, achar figura. Mas tudo bem, você está lá numa célula do estômato, tá? E essa célula do estômato tem bastante potássio. Tá? O que acontece? Isso vai fazer, essa presença do potássio vai fazer com que o hidrogênio saia dessa célula, que é chamada de célula guarda, e o potássio vai entrar mais. Tá? Aí o potencial osmótico dessa célula vai diminuir, ou seja, ele vai ficar mais perto do ar, como é o ar, do que como é dentro da célula. Então a tendência à água é sair. Mas com a saída do hidrogênio e a entrada do potássio, fica mais concentrado aqui o soluto dentro da célula. Tá? A água vai entrar dentro dessa célula, porque a água é atraída para lugares onde tem solutos com grandes concentrações, como aqui concentração de potássio, por exemplo. E aí o que acontece? Quando entra água aqui, mais água do que já tinha, a célula incha, tá? E a célula inchando, tem muita água, né? O estômago se abre, ou seja, pode sair água, tem muita água. É só isso. Como que abre e fecha o estômago, tá? E aí pensem no contrário, como seria. Vou deixar de lição de casa para vocês, né? Pouco potássio, mais hidrogênio, não atrai tanto a água, fica menos água aqui, a planta já está com pouca água, o estômago fecha para não sair água, certo? Acabei respondendo, né? Bom, qual é a fonte de açúcar na planta? São as folhas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora de transporte de açúcar no floema. O que é o floema? É o tecido, né, que existe dentro das plantas, que liga lá os
as células da folha, do limbo da folha, que é a partezinha do centro da folha, fotossintetizantes, e leva todo o açúcar produzido para baixo. Tá? Isso é o floema. O xilema, ele vai ser o oposto, ele vai ser um outro canal, né, um outro túnel dentro da planta, que pega a água lá perto da raiz e vai levando a água para cima. Tá? Então, no floema, tem maior concentração de açúcar. Então, ele é chamado de source, ou fonte de açúcar. E lá na raiz, que está longe demais dessas folhas, é o sink, né, o poço. Tá? Então, essa graduação, né, faz com que o açúcar vai descendo. Tá? Depois a gente tem essa situação aqui, ó. Devido às diferentes gradientes de concentração de açúcar e de água, existe um tipo de um movimento de água, né? Tentando sempre achar o equilíbrio da água com mais açúcar ser diluída em relação à água do xilema. Então isso também cria um movimento dentro da planta de água açucarada descendo e água limpa subindo, certo? Então nós estamos tentando explicar aqui tudo que ajuda a água sair lá pela folha, pelo estômago, e também a água descer açucarada, quando ela é feita lá em cima com o processo da fotossíntese. Então, uma coisa ajuda a outra. Então nós temos dois tipos de transportes. E agora a gente vai entrar numa questão mais complicada, né? Qual é o caminho da água e dos íons? Quem são os íons? O potássio, o cálcio, o magnésio. Pode ser simplesmente porque tem diferentes concentrações, como a gente falou até agora, que é chamado de transporte passivo, e também pode ser chamado de transporte ativo, que aí a planta gasta energia para levar uma coisa de um lugar para outro. Tá? Geralmente, quando o íon ele é positivo, como um cálcio, um magnésio e um potássio, ele vai fácil pela planta. Já quando o íon é negativo, aí ele precisa de energia, tá? Para ser transportado. E basta lembrar que os minerais, né, eles seguem o mesmo caminho da água nas plantas. Os minerais entram lá na pontinha da raiz e vão subindo junto com essa água. E olha que interessante, ó. Ali nas células da raiz pode ter 10 mil vezes mais potássio do que numa partícula de solo por perto da raiz. Tá? Um exemplo de transporte passivo é essa questão do açúcar. Ele tende a se espalhar na água. Né? Então ele vai partir do mais concentrado para o menos concentrado. Que é fácil de entender. Então, o nitrato, o fosfato, entre as células dos pelos lá da raiz, passando pela endoderme da raiz, o córtex, depois xilema, que a gente viu o que é. Esses outros vocês vão ter que dar uma estudada. Chegam em destinos depois esses íons em partes da planta que estão precisando aí de íons. Quais seriam? Aonde precisa esse aqui? Já falamos, né? Lá no estômago. Então, muitas vezes acontece o transporte passivo. Nesse caso do potássio é bastante conhecido. Tá? Esses minerais cruzam as membranas plasmáticas, que a gente já viu, que é gordura, né? E tem só o canalzinho lá, por um mecanismo chamado de químico osmótico, ou seja, pode ocorrer uma combinação de gradientes e também de necessidade de energia química para levar esses minerais. Uma questão interessante da química é que quanto menor o átomo, mais fácil ele vai se locomover para dentro da planta. Então pensem num átomo grande. Quem será que é o maior átomo aqui? Ó? Nitrogênio? Fósforo? Oxigênio? Potássio? Qual que é o menor átomo? Esse aqui, ó, hidrogênio. Ele passa fácil para tudo que é lugar. Já átomos grandes, como fósforo, oxigênio e nitrogênio, eles não passam tão fácil por certos lugares na planta. Então eles precisam de uma forcinha
quase como alguém empurrando alguém para dentro de um ônibus ou para dentro de um metrô, tá? E aí para empurrar alguém precisa de energia. Um outro extremo seria as partículas subatômicas, que a gente já falou lá nos vídeos de fitorremediação, né? Por exemplo, um próton, um nêutron, um elétron sozinho, ou um neutrino, pode passar inclusive no meio de um bloco de aço sem nenhum problema, tá? Então é legal pensar nisso. Uma hemoglobina, quanto é difícil ela se locomover. Já uma molécula de água se locomove fácil dentro de um ser vivo. Então isso é bem comum, já bem conhecido do segundo grau, né? Tem um ambiente com alta concentração e um ambiente com baixa concentração. E aqui vai andando o tempo, o reloginho, né? Como é que era no segundo 1? Muita coisa de um lado, pouca coisa do outro. Aí tem a aquaporina aqui dentro, a água passa para cá, no instante 2, né, um segundo depois, tem menos aqui, tem pouquinho aqui. Até que se atinge o equilíbrio. Isso é a difusão, o transporte passivo. Não gasta energia, só passa fácil aqui. Tá? Bom, acho que por hoje a gente vai encerrar aqui. E aí na próxima aula a gente vai falar de coisas um pouco mais complicadas, como a lei de Fick, que a gente acabou de ver ali. Então aguardem o nosso próximo encontro. Grande abraço, até a próxima. Tchau, fui.